Muito bem, seja bem-vindo, Sandra Lacerda, ao nosso Café Forte, ao nosso bate-papo. Deus abençoe, muito obrigado por ter aceito o convite. Amém. Eu fico feliz por poder participar com vocês. Me sinto muito honrada. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Muito bem. Estamos aqui, a Sueli, né, minha esposa, indicou o convite. Nós ficamos muito felizes. Estamos em um mês muito especial, um mês das mulheres, né, e nós estamos entrevistando, conversando com várias mulheres inspiradoras. E tenho certeza que essa será mais uma live, mais um bate-papo, mais uma conversa que vai ser muito abençoadora, muito inspiradora também, não só para as mulheres, mas para todos os que estão ouvindo. Eu gostaria de, desde já, pedir que você se apresentasse para aqueles que estão nos acompanhando, para os que vão assistir o vídeo depois também, e que falasse, né, de forma resumida, depois nós vamos abordar cada área especificamente, mas que você falasse um pouco sobre os projetos que você é envolvida, sobre as suas frentes de trabalho, sobre cada área que você tem envolvimento, as vidas que você tem abençoado. Por favor, se apresente para quem está nos acompanhando. Meu nome é Sandra Lacerda, como você acabou de mencionar, e eu sou missionária voluntária na obra do Senhor, mãe de duas filhas, da Kathleen, da Rebeca, escritora, né? Já tem aí, está indo para 3 anos que o Senhor me presenteou com essa obra, né, do Colecionador de Traumas Nunca Mais. E atualmente também viúva, né? Perdi meu esposo tem 5 meses para o Covid, mas devido ao Covid, mas sei que tudo isso foi uma permissão de Deus, né? E a gente segue otimista e rompendo em fé todos os dias. E Maravilha. você gostaria que eu moro aqui na cidade de Sombrio, Santa Catarina, já estamos aqui com o pastor Wilson de Souza, aproximadamente 3 anos, mas já estou na obra missionária há 10 anos. Eu estava no último ano da faculdade de contábeis, estudava contabilidade, trabalhava na contabilidade, quando o Senhor me chamou para a missão e eu me doei, me lancei, e o Senhor disse que eu não faria mais imposto de renda e abertura e encerramento de empresas, mas que eu contaria sim. Eu seria uma grande contadora, mas de almas. Perfeitamente. Muito bem. A gente sabe que, claro, que muito do que nós vamos falar hoje tem as pausas devido à pandemia, né? Então, muitos projetos, mas nós sabemos que são projetos que eles estavam em pleno andamento antes da pandemia e com certeza muitos deles vão retornar. Eu gostaria de que você falasse um pouco, bem, conforme bem lembrado, né? Até nós conversamos em off, que é um projeto que está em pausa devido à pandemia, mas você faz um trabalho com detentas, né? Com mulheres no presídio. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse projeto, sobre o que você aprendeu, né, trabalhando. A gente sempre comenta que o trabalho voluntário, muitas vezes nós vamos para abençoar, nós vamos para ajudar, mas nós acabamos aprendendo muito, acabamos amadurecendo, crescendo muito. Vou falasse um pouco sobre esse ambiente, né, sobre esse trabalho voluntário, sobre esse projeto de se doar em prol aí das detentas. O que você tem aprendido? Como que você pode falar para nós sobre isso? Eu confesso para você que no início eu fui bem resistente a esse trabalho. Eu venho, na verdade, de uma família de militares e eu tinha aquela mente, né, que errou, tem que pagar, não que não tenha que pagar, mas errou, tem que pagar, e eu confesso que eu era meio resistente aí ao presídio, e quando eu comecei a fazer obra missionária, eu queria ir em outros lugares, né, nos becos, nas favelas, mas no presídio eu era bem resistente. Mas eu sempre recebi o convite de umas irmãs, na época nós morávamos em Criciúma, e as irmãs de Criciúma diziam, né, da necessidade que o presídio feminino sofria de ter alguém para que pudesse levar uma palavra de incentivo e de restauração, de restituição. E aí, um dia meu esposo pegou e falou para mim assim: Sandra, por que que você resiste naquilo que o Senhor insiste em colocar nas tuas mãos? E quando ele disse aquilo, eu fiquei pensando e eu falei, eu vou aceitar. E eu fui, eu tinha receio, eu tinha medo, eu pensava, ai meu Deus, já precisou tiver uma rebelião. Então eu tinha um monte de macaquinhos na cabeça, mas enfim.
eu fui e a minha experiência no presídio realmente foi assim fantástica. O primeiro presídio que eu comecei a fazer um trabalho foi no presídio de Criciúma, ali no bairro Santo Augusta. E quando eu entrei dentro do presídio, o primeiro dia eu me lembro como se fosse hoje, eu bem receosa, né? Pouco olhava para as meninas, mas no segundo dia, no primeiro eu quase não falei, mas no segundo em diante me deram a oportunidade para ministrar, trazer uma palavra. E ali, quando eu comecei a olhar e ministrar, e eu olhava para os olhos dela e eu via o brilho, as lágrimas correndo sobre os olhos. Não conheço muitas histórias, mas algumas, né, a gente passa a conhecer. E veio assim, ó, Deus colocou um amor incondicional, incondicional. De eu olhar para aquelas meninas, nunca ter visto, mas eu senti o desejo de abraçar e de estar ali, sabe? E olhar assim, ver meninas jovens, até senhoras também, e eu pensar, meu Deus, como que o inimigo da nossa alma, ele luta contra as nossas vidas e o papel dele é matar, roubar e destruir. E muitas das vezes não tem instrução para aquilo, não é uma justificativa para o erro que cometeu, mas eu não queria saber do erro, eu sabia que eu tinha que estar ali para de alguma forma motivar. E aí foi amor à primeira vista. Comecei no presídio de Criciúma, na sexta-feira, e eu almejava, no decorrer da semana, que chegasse às sextas-feiras para que eu estivesse ali. Eu era tão bem recebida que quando eu chegava ali, elas esperavam por essa visita, porque muitas nem têm visita. Então, quando eu chegava, eu era tão recebida, tão bem recebida, com tanto carinho, que eu pensava assim, meu Deus, como elas ficam aqui na expectativa de que alguém venha visitar e venha trazer uma palavra de incentivo, uma palavra assim de Deus, sabe, que liberte, que cure. E assim, foi muito bom. O período que eu fiquei ali com elas foi muito bom. Aí depois disso, só para compartilhar também, o presídio de Criciúma até que eu não fiquei tanto tempo, porque logo depois eu fui para Mafra. Nós saímos da cidade de Criciúma e eu fui para Mafra. Em Mafra, sim, nós montamos uma equipe e fizemos a camiseta, e nessa equipe, o nome da equipe era Transformando Vidas pela Palavra. E Mafra, eu não foi bem diferente de Criciúma, porque Criciúma eu tinha o contato físico com elas, eu podia abraçar, eu estava ali com elas, e Mafra não era assim. Mafra, eu tinha que manter a distância, e elas ficavam literalmente dentro das celas. E era muito choro, né? E eu ministrava ali, louvávamos. E eu olhava e durante muito tempo eu orava a Deus e dizia assim, Senhor, eu queria tanto poder tocar, dar um abraço nas meninas. E eu não podia, sempre aquela, né, era restrito. E eu me lembro que um dia fez muito frio, muito frio. E era de se congelar, sabe? E aí o diretor do presídio, naquele dia, ele quebrou todos os protocolos. Ele pegou, chamou as agentes, né, e penitenciária e disse assim, olha, tá muito frio, não tem como esse pessoal ficar aqui fora, né? Então faz o seguinte, pegue as meninas e leve para uma sala específica e pela primeira vez, assim, nós pudemos estar todas juntas. Ali eu vi literalmente o quanto Deus assim atendeu a minha oração. Foi muito choro, foi muitas lágrimas. E o mais legal de tudo é que com o decorrer do tempo, uma das nossas meninas casou no presídio, teve casamento com vestido de noiva, tudo conforme mandava o figurino. E eu fui vendo falar assim, até a gente vai trazendo as coisas, né, que aconteceram há tanto tempo na memória e a gente vai se emocionando. E uma delas disse assim, Sandra, como a minha mãe não veio me visitar, eu gostaria que você estivesse ali representando a minha mãe. Então aquilo assim mexia muito comigo. E eu pude ver sim, né? Eu pude ver meninas ali sendo restauradas, meninas que saíram do presídio e que até hoje eu tenho contato, que me procuraram. Hoje eu tenho contato, estão trabalhando, voltaram com o marido,
estão indo à igreja, estão libertas das drogas, do vício. Então eu vi o quanto aquilo ali, assim, ó, realmente valeu a pena. Vamos se dizer que eu olho, é claro, não, a palavra é ministrada. Se tiver 100 e ainda que 10, uma saia de lá com a vida restaurada, para mim já valeu muito. Contanto que uma delas, quando ela saiu do presídio, ela me procurou, eu estava ministrando em uma cidade e eu olhava para aquela moça durante o culto, na ministração, e eu tinha a impressão que eu conhecia, mas não me lembrava de onde. E quando terminou ali o culto, ela me chamou e ela disse: Olha, eu sou a Suzana, esse é meu esposo. E eu me lembro que eu ministrava muito na vida da Suzana. Eu falava para ela: Suzana, persevera, não desanima, Deus vai restaurar a tua família. E eu falava aquilo com tanta propriedade. E no dia que eu vi a Suzana com o filhinho dela, com o esposo dela, a Suzana falando para mim assim: Sandra, eu estou trabalhando e estou cantando no coral da igreja. Eu achei a história da Suzana assim tão fantástica que eu quis trazer a história dela para o meu livro. Muito bom. Muito bom. Então, assim, então eu tenho né, várias meninas hoje que eu tenho contato e que saíram do presídio. Essa moça que casou no presídio, né, o juiz de paz, foi lá dentro do presídio fazer o casamento dela e nós assistimos aquilo ali. Quando eu vi ela vestida de noiva e eu representando a mãe dela ali, eu vi assim o quanto aquilo era. Eu não podia parar. Eu vi que eu não podia parar, porque não cabe a mim julgar, mas cabe a mim, sim, levar uma palavra de apoio, de incentivo, de encorajamento. E quando eu vi aquele casamento, quando eu vi a Suzana me procurar, e eu entendi que eu não podia parar, que estava dando certo. Até as agentes mesmo, penitenciária, ao mesmo tempo que elas eram tão duras, que é o papel delas mesmo conosco, mas às vezes assim Deus falava tão forte naquele lugar, a necessidade é tão grande que nós olhávamos assim e nós víamos as agentes em lágrimas, né? As meninas em lágrimas. Então, com o passar do tempo, quando eu chegava ali, eu dizia: meu Deus, eu eu entro no presídio assim e é surreal. Eu entrar no presídio, apesar da opressão que existe naquele lugar, o, eu me sentia feliz em estar ali, de alguma forma poder contribuir. Aí é isso. Perfeito. Olha, é incrível. Nós estamos tratando alguns temas nesses dias e até é interessante que coincidiu. Na quarta-feira, nós falamos com alguém que falou exatamente sobre o abuso sexual infantil e também as marcas que às vezes deixam para a vida adulta. Na segunda-feira, nós falamos com uma doutora da infância, da adolescência da infância e adolescência sobre a adoção, e ela comentando sobre que muitas vezes uma criança, né, quando você consegue ajudar uma criança, você salva ela porque ela leva marcas para a vida. E agora nós estamos falando sobre alguém que está fazendo um trabalho de restauração, né? De alguém que errou, conforme você mesmo colocou. Errou, está lá pagando, mas conforme nós temos que ter isso em mente, que às vezes muita gente tem a ideia de que, olha, errou, tem que pagar. Claro que tem que pagar. Nós temos que pensar que essa é uma alma, é uma vida, é alguém que quer ser restaurada. É claro que nada justifica, mas sempre tem uma história, né, por trás. Sempre tem às vezes uma questão que começa lá na infância e que termina muitas vezes dentro de um presídio. E é interessante a gente entender isso. Claro, olha só quanto que o mundo ainda precisa de pessoas relevantes que ajudem na infância, que ajudem na adolescência, mas também que ajudem em pessoas que não tiveram essa ajuda na infância, não tiveram essa ajuda na adolescência, e como consequência hoje estão dentro de um presídio, como consequência estão dentro de um centro de detenção. Então, que bom, né, ter pessoas que estão lá, estendendo a mão, dando oportunidade para quem quer ter essa oportunidade. Então é muito importante nós termos isso em mente e até não fazendo qualquer julgamento de valor aqui,
Mas hoje nós temos aí, infelizmente, tido uma frase que está sendo muito divulgada e comentada até no meio cristão, muitas das vezes, que o bandido bom é bandido morto. Né? Isso fere completamente qualquer princípio cristão, quando Jesus, até no último momento dele, ele resolveu perdoar um bandido. E é Um interessante que ladrão. tinha um bandido à esquerda e um bandido à direita. Jesus só não salvou os dois porque um não quis. Mas aquele que quis, Exatamente. ele perdoou. E Jesus não quis saber, olha, o que aconteceu, por que você está aqui, o que você fez. A única coisa que ele falou, ó, lembra de mim quando você entrar. Ali Jesus percebeu que tinha arrependimento. Ali Jesus percebeu que tinha mudança de comportamento. Ali Jesus percebeu isso e falou, olha, está salvo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, quem somos nós para dizer que bandido não tem solução, que um presidiário, que um detento não tem solução? Que bom que existem pessoas de Deus assim para estar fazendo esse trabalho, estar levando esperança para essas pessoas que muitas vezes são colocadas à margem, conforme você mesmo colocou, que erraram sim, mas estão pagando e têm sim o direito de ter uma nova oportunidade. Isso é muito, muito gratificante ouvir. Ainda dentro disso, né, é importante também entender o serviço que a sociedade recebe. Né? Uma menina, nós estamos falando aqui especificamente do Centro de Detenção Feminino, mas o Centro de Detenção Masculino também tem trabalhos, né, evangelísticos dentro. Cada menino, cada moça que deixa essa vida e volta para a sociedade restaurado, né? Olha o quanto a sociedade ganha. Né? É um trabalho assim de relevância na sociedade. É um trabalho. Você conhece poucas pessoas famosas por fazer trabalho no presídio. Né? Porque não é uma coisa da Ibope, né? Obviamente é uma coisa que você não pode ficar filmando, você não pode ficar divulgando. É um trabalho cheio de sigilo. Então, geralmente, as pessoas que fazem um trabalho dentro do presídio não são famosas, mas são extremamente relevantes. Né? E o que nós temos que entender é que hoje em dia Deus não procura pessoas famosas, assim, pessoas dispostas a serem relevantes. E é uma relevância impressionante. Bom, saindo um pouco dentro do presídio e indo agora viajando, atravessando o mar um pouco. Você, além disso, também fez um trabalho, fez uma viagem e tem um projeto na África. Se eu não me engano, nós conversamos em off, seria Cabo Verde, né? Queria que você Cabo falasse Verde, muito dessa triste. experiência da África, essa experiência nesse continente, que a gente sabe que tem também todas as suas dificuldades, lá em Cabo Verde, sobre esse projeto, sobre como que foi, o que você pode nos falar a respeito dessa sua experiência? Haja coração. Haja Imagina. coração. É, primeiramente, até para as pessoas que estão me acompanhando aí, eu quero dizer que as promessas de Deus são reais, independente do tempo que estamos enfrentando. As promessas de Deus são reais. Eu nunca na minha vida pensei em atravessar o continente, em ser missionária, entrar em presídio. O Senhor sempre falava que tinha uma obra na minha vida, mas às vezes a gente olha para os nossos recursos, né? E a gente não vê possibilidades, mas o Senhor dizia que ia me levar em alguns lugares e que era para mim somente obedecer e ser sensível à voz dele. Eu me lembro que quando nós recebemos o convite para ir ao continente africano, foi através até dos nossos amigos da dupla Valseridione, eles estiveram no continente africano e foi mencionado a necessidade lá para palestrar para casais. E na época foi sugerido o meu nome e o nome do meu falecido esposo. E quando eles ligaram do continente para nós, foi no mês de dezembro de 2019, 2018, dezembro de 2018 para 2019. E dezembro, principalmente para itinerante, é muito parado, está todo mundo viajando, não tem congressos, não tem trabalho. E eles ligaram e na época meu esposo pegou e disse que sim, que queríamos, né? E quando meu esposo desligou o telefone, só que o irmão que nos convidou, o pastor que nos convidou, disse: olha, nós não temos recurso para pagar as despesas. Então vocês teriam que criar uma estratégia, orar a Deus para poder vir. E nós meu esposo deu a palavra que ia. E eu conversando com ele numa madrugada, eu disse: meu Deus, que loucura! Agora a gente entrou num compromisso e dezembro
nós não temos dinheiro, é um mês bem sofrido para nós. E meu esposo falou, Sandra, mas agora eu dei a palavra, vamos orar. Resumindo, eu me lembro que naquela madrugada meu esposo foi orar e ele acordou, me chamou, ele disse assim, Sandra, nós vamos ao continente. Deus falou comigo e ministrar aqui no Brasil é fácil. Pregar aqui no Brasil é fácil. Então, nós vamos aonde realmente a necessidade é maior e não temos recurso, mas o Senhor é o nosso recurso. E o Senhor nos deu uma estratégia e nós conseguimos ir ao continente no mês de... o convite foi em dezembro, nós só tínhamos um mês para poder levantar o valor das passagens e nós conseguimos. Fomos atrás e o Senhor preparou, conseguimos. Quando chegou no continente, nós ministramos primeiro para os casais. O nosso primeiro trabalho lá foi para os casais. E os casais da sociedade. Porque eu falo assim, ó, na África não tem meio termo. Recebidos. E nós ministramos para os casais. E foi fantástico. Assim, eu fiquei bem surpresa, porque quando nós fomos para lá, eu até disse para na época meu esposo, né? Vamos levar miojo, alguma coisa, porque né, vai que a gente passa fome, necessidade. E eu fui com essa mente assim, bem ignorante. Não posso ser hipócrita em dizer, fomos muito bem recebidos. E eu vivi coisas na África que eu nunca vivi no Brasil. Só que quando nós conhecemos essa parte nobre, como ficamos lá alguns dias, eu falei, não, agora eu quero conhecer uma outra parte que eu não tinha conhecido ainda. E ali eu fui conhecer as crianças. Eu fui conhecer as crianças de uma... Cabo Verde, a capital é praia, né? E tem a Assomada, que também é dentro de praia, da ilha de praia, mas é um lugar bem afastado, um lugar assim que o recurso é bem pequeno. E quando nós nos organizamos para poder ir para lá, o pastor disse assim, irmã Sandra, leva uma palavra para as crianças. Aí eu falei, ai meu Deus, então tá bom, vou levar. Então, pau para toda obra, né? Então, e nós fomos. E quando eu cheguei lá, era uma média de mais de 1.000 crianças. Mais de 1.000 crianças estavam ali tudo sentados. Eles são, meu Deus, uma educação, uma expectativa, porque tem um brasileiro e eles ficam assim com adrenalina a 1.000, né? E eu ministrei para eles e nós tínhamos levado algumas coisinhas e uma das coisas que me marcou muito foi porque depois que eu ministrei, primeiro a alegria. Eu preciso dizer para você que a alegria no continente é surreal. Aquelas crianças sem chinelo, sem uma fraldinha, com muitas feridas, né, enfermidade, mas você não vê eles se lamentar, você não vê criança com cara triste, você não vê eles chorarem miséria, eles estão alegres. E quando eles aí me ensinaram, né, ali uns louvores que eles cantavam, muito dinâmicos, e eu vi aquela alegria, eu olhava e dizia, meu Deus, no nosso Brasil a gente tem crianças que tem lá, eles nem sabem o que é bicicleta, nem sabem o que é uma bola. E no nosso Brasil as nossas crianças têm tudo. E às vezes falta um pouco até de dinamismo das nossas crianças, porque elas ficam às vezes na igreja, eu olho, e elas são tão paradinhas, e lá eles se expressavam com muita alegria. Aquilo me cativou. Mas o que me marcou dentro do continente foi que na hora que eu terminei de ministrar, eu fui doar ali os doces, os brinquedinhos, e faltou. Não, era muita criança. E isso é porque não tinha sido divulgada a nossa saída, porque se divulga, eles têm até febre de tanta expectativa que eles criam. Nossa. E aí as crianças começaram a esticar as mãos e me chamando, né? Tia, Sandra. E aí eu olhei para dentro do saquinho, tinha acabado, não tinha mais. Eu achei que eu não ia ter estrutura, assim, sabe? Para retomar, para não sabia nem como ia ser os meus dias aqui no Brasil. E eu vi aquelas mãozinhas esticadas e meu esposo na época, meu esposo me tirou do meio deles. Os irmãos vieram também e me abraçaram e falou, não, a gente vai contornar a situação, depois a gente vai contornar para quem faltou.
e vai trazer, é normal. E aí eles começaram, né, a conversar comigo para que eu superasse aquilo ali, porque foi muito marcante para mim. E aí uma das crianças me chamou e disse para mim, nós estamos nas Ilhas Esquecidas, a senhora vai embora e vai esquecer da gente também. E eu disse, não, eu não vou esquecer. Aí eu disse, não vou esquecer. E aí para eles lá, eles falam isso, né? Que eles estão nas Ilhas Esquecidas, porque no meio do oceano nem BR existe, né? E eu fiquei com aquilo aí dentro do meu coração, né? Eu dei minha palavra que eu não iria esquecer, que eu não ia dar por esquecido. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, né, para o meu esposo na época e disse para ele, eu falei, olha, eu tenho certeza que Deus não nos levou à África para fazer turismo, mas Deus tem um propósito conosco naquele lugar e a gente precisa fazer alguma coisa. E isso foi em fevereiro que eu estive lá. As irmãs me ligaram e disseram assim, irmã Sandra, será que você consegue voltar no mês de setembro? E eu falei, volto. Eu nem pensei para falar, sabe? Ele vai, nem pensei. Eu falei, não, eu volto. Só que aí era um pouco tempo para levantar mais dinheiro, né, para poder ir para lá. Mas eu tinha dado a minha palavra. Mas para encurtar, para resumir, e aí foram assim, eu tinha como casais, já tínhamos feito trabalho com as crianças, e agora eu queria fazer um trabalho com mulheres. Trabalhar a autoestima da mulher cabo-verdiana, trabalhar, né, enfim, com as mulheres. E aí eu disse, Senhor, não é só as passagens, eu não posso chegar lá só com as passagens, e eu quero ver as crianças também. Então, ali, o recurso, não, sem recurso, e eu comecei a orar. Até porque, só um detalhe, quando eu estive na África a primeira vez, eu conheci uma equipe de japoneses, médicos, que eles fazem trabalho em Senegal, Cabo Verde e Moçambique. E aquele pastor japonês, ele ministrou sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, e disse que nós, né? E ministrou algumas coisas que nós não ficaríamos só naquela. E eu guardei aquela palavra profundamente no meu coração. E quando eu comecei a orar para que eu fosse a segunda vez ao continente, eu disse, Senhor, eu não tenho recurso, mas o Senhor é o meu recurso. O Senhor é o meu auxílio. E eu me lembro que um dia eu estava em casa organizando meu guarda-roupa, e quando eu estava organizando os meus lenços em Sharp, a gente, principalmente mulher, ganha muito lenço em congressos, quando eu coloquei a mão nos lenços, o Espírito Santo disse para mim, lenços, vai confeccionar lenços. E resumindo assim, ó, eu não sei costurar, como eu disse, né? Eu sempre trabalhei em contabilidade, eu não sei costurar. E eu fiquei impactada porque o Espírito Santo de Deus me visitou muito forte naquele dia, naquela noite. E eu falei, lenços, Senhor. E o Senhor falou, sim, lenços. E ali eu criei um projeto, conversei com uma amiga, falei para ela, né, do que Deus tinha colocado na minha cabeça de fazer lenços. E ela disse, olha, Sandra, se Deus falou com você, eu te dou os tecidos. Aí eu consegui mão de obra, consegui tecido, eu ganhei máquina de costura. E eu comecei o projeto Lenço Sandra Lacerda, Projeto Cabo Verde. Aí criei uma página no Instagram e conforme eu ia palestrando, ministrando, eu levava os lenços e as pessoas adquiriam os lenços e foi através dos lenços que eu consegui ir ao continente pela segunda vez. Que maravilha. Aí eu consegui ir ao continente através da venda dos lenços, aí eu consegui doações de Bíblia, consegui voltar novamente, fazer o trabalho com as mulheres e consegui também fazer alguma coisinha lá com as crianças. E eu fiquei de ano passado novamente, mas aí não deu devido à pandemia. O coração hoje é cabo-verdiano, amo aquele lugar, eu amo estar no continente africano, amo. E eu vivi coisas ali que eu vou levar para a eternidade. Que maravilha. É muito gratificante ouvir.
muito bom ouvir mesmo, é alguém que tem a experiência, né? Alguém que, mais do que simplesmente a teoria, mais do que simplesmente o discurso, consegue vivenciar isso. E é muito bonito, eu sempre gosto de falar, existem muitas pessoas procurando o propósito de vida. Ah, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? É muito engraçado, é estarrecedor a gente perceber. Cada pessoa que a gente vê que está cumprindo o seu propósito de vida, não está cumprindo um propósito para ela, está cumprindo para os outros. O propósito de vida que Deus deu para nós é sempre para os outros, né? Nós nunca fazemos nada, Deus nunca nos dá ferramentas, Deus nunca nos dá dons que é para nos servir, mas é para servir as outras pessoas. É dentro do presídio, é atravessando um continente. Como é lindo a gente ver as pessoas cumprindo o seu propósito, transbordando, né, o seu vaso, transbordando para que as outras pessoas também sejam atingidas, outras pessoas também sejam abençoadas. E eu vejo que você, como você mesmo comentou, tem o trabalho dentro do presídio, também tem esse trabalho no Cabo Verde, né, na região do Cabo Verde. Você foi atrás de recursos, inclusive, para poder ir até Cabo Verde. E eu vejo que essa experiência, ela veio sendo colocada num livro, né? Você escreveu um livro, que é um livro Colecionador de Traumas Nunca Mais, baseado na história de Jack Bosetti. E é interessante que você escreve com uma certa não, né? Com propriedade, né? Então, é um livro, claro, que traz ali uma questão teórica do livro, da Bíblia, uma história bíblica, mas que também vem carregado de escrita pelas mãos de alguém que vivencia traumas, né? Que vivencia convive dentro do presídio, por exemplo, com pessoas com traumas, que atravessa o oceano para escutar as crianças dizerem: nós somos uma ilha abandonada, né, esquecida, você também vai nos esquecer. Ou seja, esse livro foi escrito por alguém que vivenciou traumas, que trabalha com traumas, que tem ajudado pessoas também a esquecerem os seus traumas. Como que foi para você escrever esse livro, Colecionador de Traumas Nunca Mais? O porquê, de onde surgiu, o que significa para você ter escrito esse livro? Quando eu fui ao continente ali, até eu quero dar só uma pinceladinha que eu lembrei agora, Por favor. o cuidado de Deus. Para nós entrarmos na ilha praia, na Cabo Verde, na praia, nós temos que primeiro descer na Ilha do Sal. Não tem como você entrar em praia sem descer na Ilha do Sal. E quando nós descemos na Ilha do Sal, imagina, eu nunca tinha feito uma viagem, né, para fora, e o nosso próximo voo para pegar ali o próximo voo para fazer a conexão para a praia, que era a capital de Cabo Verde, nós estávamos aí no aeroporto, sentados, aguardando, e ia demorar muito ainda. Nós chegamos, era bem cedo, e o próximo voo ainda ia ser à noite, bem dizer. E nós ali sentados, e aí parou uma missionária do lado, nós não sabíamos que era missionária, parou uma senhora, começamos a conversar, e essa missionária, ela também aqui do Brasil, ela disse: olha, eu também estou indo lá para a praia, né? E eu estou esperando uma amiga vir me buscar, uma amiga brasileira, carioca, a Elis, e ela tem um trabalho fantástico aqui na Ilha do Sal, e ela está vindo me buscar. Vocês não vão ficar aqui até a noite, vamos todo mundo lá para casa dela. E uma das coisas, assim, eu preciso relatar que nós estávamos com pouco dinheiro. A moeda lá em Cabo Verde é o escudo, então nós não sabíamos fazer a contagem do escudo. E mal falar, não sabemos, né? Até hoje não sei falar o crioulo, e enfim. E nós estávamos ali bem perdidos, apreensivos, eu e meu esposo. E aí chegou a Elis. E a Elis me relatou algo que ela disse assim: Sandra, nos levou para casa dela, tinha uma mesa farta, preparada, assim, com coisas, sabe, desde do iogurte, a fruta, e eu olhava aquilo e dizia: meu Deus, eu estou na Ilha do Sal, na África, eu estou vendo isso. E ela disse assim, já tem mais de 5 anos, né, que ela se doou também na obra, está lá na Ilha do Sal, e ela disse que os voos passavam direto, não paravam na Ilha do Sal, eles iam direto para a praia. E ela falou que começou a orar, e ela dizia: Senhor, eu estou aqui, e não vem brasileiros.
E ela falou que começou a orar, e quando foi há pouco tempo atrás, foi mudado ali que os voos não seriam direto para a praia, que os voos tinham que parar na Ilha do Sal, fazer a conexão ali para depois seguir para a praia. E ela disse, Sandra, aquilo foi oração de 5 anos. E hoje não tem como ir à praia se você não passar pela Ilha do Sal. Então, geralmente, os missionários que chegam e têm que aguardar na Ilha do Sal, os irmãos de praia já comunicam, olha, tem uma missionária brasileira aí que é a Elis. Então, todos os missionários automaticamente precisam passar pela casa dela. Ali nós oramos, ali nós somos cuidados, ali nós conhecemos também irmãos cabo-verdianos na Ilha do Sal. Então, também foi uma das experiências que eu vi, assim, o quanto Deus é zeloso, né? O quanto Deus é zeloso com aqueles que verdadeiramente se colocam na brecha. E aí, enfim, criei o projeto, os lenços, né? Lenço Sandra Lacerda. Aí eu fui à África pela segunda vez. Quando eu retomei, as pessoas já há algum tempo falavam para mim assim, poxa, você tem um público feminino, você fala muito com mulheres, por que você não tem um livro, um material de apoio, alguma coisa assim? E aí o Senhor me despertou. Eu já tinha lido muito, me identifiquei muito quando eu comecei a ministrar, foi uma das primeiras mensagens que o Espírito Santo de Deus me deu lá sobre a história de Mefibosete. Eu posso dizer que eu vivi essa história também. E eu comecei a escrever na madrugada, eu comecei a escrever e eu falei, não, eu quero então escrever o livro e que esse livro venha também, de alguma forma, eu consiga auxiliar o continente africano. Aí escrevi o livro e no final do livro, até vou mostrar aqui, ó, no final do livro tem os nossos trabalhos aqui, tem as fotos, né, do que nós desenvolvemos. Deixa eu ver, deixa eu achar uma foto aqui com as crianças. Tem com as crianças em sala de aula. Aqui, não sei se dá para ver aí, os nossos trabalhos, né, com as crianças. E tem bastante coisa aqui. Eu quis passar isso, sabe? O encontro de casais também foi dentro de um... Tem bastante coisa aqui, bem legal. Tem bastante foto. Meu xodó. E aí quando eu comecei a ler a Bíblia e o Senhor me levou a conhecer a história de Mefibosete, uma das coisas que me chamou a atenção é que o texto não diz o nome da ama, mas diz que o filho de Saul, o neto de Saul e o filho de Jonatã, né, Mefibosete, estavam aos cuidados da ama. E como eles são mortos na guerra, a ama vai tentar correr, vai tentar fugir, e ela deixa o menino cair. E ali ele quebra-se os pés. Então, uma das coisas que eu já aprendo ali que o papel da ama era zelar, era cuidar, era proteger. E aí o Senhor começou a me abrir um leque. Quantas mães, quantos pais que protegem seus filhos, que ama, que aconselha, mas de repente parece que as coisas caem das nossas mãos, saem do controle das nossas mãos. Os filhos crescem, tomam outros rumos, né? E muitas vezes eu vejo pais que se culpam. Ah, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. E aí começa ali, assim, o Senhor começou a me despertar através dali, né? E automaticamente, quando o Mefibosete ele cai, ele quebra-se os pés, ele tinha tudo para ser o terceiro rei de Israel, mas agora, devido à sua limitação, ele é tirado da sua terra, é tirado da sua pátria, e ele já tem que começar a enfrentar o primeiro trauma da vida dele, que é o trauma físico. Então, ele passa a enfrentar o trauma físico, porque está com os pés quebrados, ele enfrenta o trauma social, porque ele é tirado do meio da sociedade. E aí o Senhor foi me dando. No livro eu falo sobre o trauma físico, social, familiar e espiritual. O físico, quando ele quebra-se os pés, né? E o social, quando ele é tirado de dentro da sociedade. O familiar, quando ele perde, né, o seu pai, o seu avô, e ele vai para Lodebar, terra de esquecimento. O espiritual, quando ele diz, ele relata, quando o rei manda chamar ele dizer, um cabeça de cão, um cão morto como eu,
uma pessoa que está com complexo de inferioridade, com autoestima baixa, né? Então, aí o Senhor começou a me dar e eu comecei a escrever e eu fiz a primeira edição. A primeira edição foi esse livro aqui. Eu vendi toda a minha primeira edição em outubro de 2018, outubro de 2019. Eu vendi toda a primeira edição e foi bem legal. E aí eu fiz uma segunda edição, que é esse verdinho aqui, falando um pouquinho de cada coisa, né? Que mesmo com os pés quebrados, mesmo com os pés feridos, que nós temos que prosseguir. Às vezes com os pés sangrando, se arrastando, mas o apóstolo Paulo vai dizer: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as novas coisas que estão adiante de mim. Então, mesmo com os pés quebrados, mesmo ferido, mesmo com angústia na alma, com as dores do passado, eu preciso prosseguir para as novas coisas que o Senhor tem adiante de mim. Aí essa foi uma das, né, quando eu começo a história contando isso. E o trauma, estou falando muito, qualquer coisa você me corta aí. Fique à vontade, fique à vontade. E aí, assim, esse é o trauma físico, complexo de inferioridade, começo a trabalhar essa parte. Ali é onde eu trabalho a autoestima da mulher. Não só da mulher, mas do público em geral. Agora, uma coisa que me chama muita atenção dentro do livro, que eu falo muito sobre o trauma familiar. Quando o Mefibosete fica sabendo que ele não tem mais o seu pai, o seu avô, ele vai para Lodebar, mas ele é acolhido por Maquir. E Maquir não era um empresário da época. E o que eu entendo, o que eu aprendo no decorrer da caminhada, que o Senhor vai preparar pessoas para estar ao nosso lado, que muitas das vezes não tem ouro e não tem prata, mas que tem lealdade na vida. E eu falo muito sobre isso também. A lealdade na família, a lealdade dos casais, né, no casamento. Então, eu prezo muito por isso, né? E, às vezes, a gente vê também pessoas que lá fora ela conversa, ela é comunicativa, mas dentro de casa ela se fecha, ela já não tem tanto diálogo. E a gente vê famílias, né, trazendo isso, alguns comportamentos de pai, agressividade. Então eu falo ali, trabalho um pouco a parte familiar. E dentro disso também, eu só quero dar uma pincelada que cooperou muito no meu crescimento, na minha vida espiritual, como mãe, como esposa, como serva. Quando eu comecei mesmo o ministério, que me fez também escrever esse livro, primeiro que eu fui muito resistente no começo a ministrar, a pregar a palavra de Deus, e o Senhor permitiu, quando eu saí de São Paulo para vir para Santa Catarina, eu ir para dentro de um desafio feminino chamado Rosa de Saron. Eu conto sobre a Rosa de Saron aqui no livro. Ela está até hoje localizada ali em Siderópolis, depois de Criciúma. E eu vim para trabalhar e, enfim, o Senhor criou uma situação e não era o propósito de Deus, não era o trabalho. O Senhor me queria na obra missionária e eu perdi tudo. Eu perdi tudo, tudo. E eu tive que ficar abrigada dentro de um desafio feminino. Por isso, também esse amor, essa paixão, né, por trabalhar essa parte. Quando eu fui para dentro do desafio, eu fui ficar abrigada lá, a irmã Mônica, a dona do desafio, com o irmão Lourinho, né, são os diretores do desafio. A minha filha tinha menos de 1 aninho na época, meu esposo, nós 3 ficávamos ali, dormíamos no chão, eles cuidaram de nós. E lá dentro do desafio eu olhava as meninas e eu pensava, poxa, eu tenho família, eu tenho estudo, eu tenho profissão, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca fui usuária de droga. E eu tinha que lidar com as meninas, conviver, tomar café da manhã, almoçar. E ali eu comecei a ouvir as histórias, eu comecei a conviver. Então, ali dentro, o Senhor forjou em mim o caráter missionário. Foi aonde eu comecei também a ler a história de Mefibosete e a me identificar. Porque quando eu perdi tudo, literalmente, quando ninguém quer perder, e quando a gente perde, a gente fica sem o chão, sem equilíbrio, sem estrutura. Então, lá, não sei aqui no Sul, mas lá em São Paulo a gente fala, quebrar as pernas, quebrar os meus pés. Então, isso vinha à minha mente.
eu dizia, meu Deus, né? Eu literalmente estou com meus pés quebrados, eu estou sem emprego, eu tô longe da minha família, eu estou dentro de um desafio sem ser usuário de droga, mas eu tinha que lutar por uma restituição. Eu tinha que lutar para que eu não ficasse daquela forma conformada com aquilo que eu estava vivendo. Então, foi também um grande despertamento, cooperou muito para a questão do livro. Cooperou muito com a questão do livro, que eu precisava vencer as dificuldades, as limitações, os medos, os anseios, né? E foi por isso que eu escrevi o livro. E quando eu comecei a escrever, baseado, né, nesse... Helena, eu tenho que ir falando meio por parábolas, senão eu vou contar o livro todo, não posso, né? E aí eu quero também, assim, aí quando começou a fluir de eu escrever dentro da vivência, baseado na palavra de Deus, aí eu pensei, não, se Deus restitui, como o Senhor, com o passar do tempo, restituiu a minha família, restituiu tudo que eu perdi, o Senhor me deu em dobro. Eu falei, então eu preciso trazer isso para dentro do livro. E eu não queria só falar da minha história, eu queria falar das pessoas também que tiveram a sua vida restaurada dentro desses tópicos. Aí uma das primeiras pessoas que me chamou a atenção foi a Suzana, que é a moça do presídio que eu falei. Quando a Suzana me procurou naquele encontro e eu vi a Suzana com o esposo, com o filhinho, eu falei, não, é a Suzana. Aí eu falei, Suzana, eu estou escrevendo um livro e eu quero colocar a vivência, eu quero colocar histórias reais dentro desse livro. Você compartilha da tua história? Ela falou, com certeza. Então, aqui dentro tem a história da Suzana, né, do que ela passou no presídio, o que Deus fez na vida dela, como ela está hoje. Eu tenho a história da Kel Moraes também, na área da enfermidade, de superação, traumas que venceu na vida. Eu tenho traumas também que dá a Josi, a parte de superação, porque tem uma parte de superação. Uma pessoa que tinha muita dificuldade de se relacionar, sempre que ela se relacionava com alguém, a pessoa não dava certo, muitos relacionamentos frustrados. E hoje ela está casada, a Josiane também é uma bênção, né? Tem uma vida restaurada, está servindo ao Senhor. Então, verdadeiramente, eu creio que Deus ele tem poder de restaurar. Não importa a área, não importa se é física, se é emocional, se é espiritual, se é familiar. O Senhor ele tem poder de restauração e restituição, porque eu sou prova viva disso e pessoas que relataram também as suas histórias que estão aqui, é tudo baseado em fato real. Aí é isso. Maravilha. E aí eu, né, com certeza, isso não vai parar. Eu tenho vendido também livros hoje, como a gente está nessa situação de pandemia. Tenho vendido menos, mas o meu objetivo ainda é continuar esperando também, aprovando a Deus que tudo isso passe. Eu retomo meu continente com a venda dos livros e dos lenços, né, para cooperar com o projeto lá. Nas ilhas que não estão mais esquecidas. Que maravilha, que benção. É realmente um fato que nos alegra, como eu sempre gosto de comentar, e nos inspira, né? Nós vemos pessoas que têm mudado realidades, mudado traumas. Igual você comentou, pessoas que não acreditam mais no relacionamento, passam a acreditar. Pessoas que não acreditam nem na própria recuperação, passam a acreditar. Pessoas que têm a autoestima prejudicada por diversas razões. É muito bom ter pessoas que dão esse amparo, que possam estender a mão, e principalmente numa obra como a sua, que eu tenho certeza que muita gente que às vezes não consegue ter a sua presença, às vezes ali 100%, né, ajudando, aconselhando, através do livro podem ter também, né, a Sandra Lacerda falando, e não só a Sandra Lacerda falando, mas também a palavra de Deus. É importante colocar, né, que a Sandra também, esse livro é escrito baseado numa história bíblica, baseada na palavra de Deus, é muito importante. A palavra de Deus é a nossa principal aliada, né, para nós resolvermos aí os traumas. Dentro disso, eu quero fazer uma pergunta, indo para o nosso final da nossa conversa. Não tem como nós negarmos que nós estamos vivendo um dos piores períodos da humanidade, né? Nós, que estamos vivendo, da nossa vida, talvez seja o pior período agora que a humanidade está vivendo. Muita gente já experimentando
ataques de pânico, experimentando crise de ansiedade, depressão, muitos traumas, né? O luto que muita gente tem enfrentado, como você enfrentou recentemente. Então, assim, não podemos negar, não podemos nos omitir da grande dificuldade que, querendo nós ou não, ainda está por vir, por mais que venha a vacina, por mais que estabilize a doença, mas as sequelas, as cicatrizes emocionais ainda vão ficar por muito tempo em quem perdeu um ente querido, em quem ficou muito tempo dentro de casa, em famílias que resolveram, precisaram ficar em quarentena dentro de casa e perceberam que não se dão bem, pessoas que estão se divorciando no meio da pandemia, filhos que estão... Então, assim, as sequelas emocionais, os traumas estão aí. Como que você vê, como que você observa, como que você pode falar, talvez, para... Tanto, queria fazer duas em um aqui. Tanto você falar para as pessoas que estão vivenciando esses traumas, quanto você falar também para nós, como nós podemos ajudar as pessoas que estão vivenciando os traumas. Queria que você nos respondesse dessa forma, baseado na sua experiência, no livro. O que você pode nos dizer sobre esse período que nós estamos vivendo e os momentos que virão? Helena, confesso para você que eu tenho recebido muitas mensagens, ligações. Ainda ontem eu recebi um áudio de uma pessoa bem desesperada, que não está sabendo lidar com a situação. Eu, há 5 meses, menos de 6 meses, né, eu perdi uma pessoa que, meu Deus, era literalmente assim, né, muito especial para mim. E as pessoas às vezes olham para mim e dizem assim: nossa, Sandra, tu é forte, como tu é forte? E eu tenho respondido: não, eu não sou forte, eu sou fraca, mas na minha fraqueza o Senhor tem me fortalecido. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente em dias angustiantes, que são os dias que nós estamos vivendo e vivenciando. A palavra que eu tenho hoje para compartilhar, mediante até as minhas experiências, Sandra, como que tu consegue hoje ministrar? Tu continua viajando, atendendo a obra de Deus. Optei em fazer hoje uma atividade física, né? Não tenho parado, e a resposta é uma só. E está lá em 1 Pedro 5,7. Lançar sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Hoje a minha vida e o conselho que eu deixo está em 1 Pedro 5,7. Não é para lançar sobre ele algumas coisas ou algumas ansiedades, não. Todas as nossas ansiedades. Então, porque eu estou de pé, como que eu tenho vencido a ausência de alguém tão especial, minha filha, como que eu tenho conseguido prosseguir para o alvo, lançando sobre o Senhor todas as minhas ansiedades. E hoje, principalmente, a gente vê as pessoas ansiosas porque não sabe como lidar com a situação. E essa ansiedade eu só consigo lançar diante do Senhor, arremessar diante do Senhor, até porque lançar significa arremessar. E quando eu lembro da palavra lançar, eu me lembro de um jogador de basquete. Um jogador de basquete, ele tem um alvo, por isso que ele arremessa, ele lança a bola, porque ele tem um alvo, né, ali para poder jogar a bola dele ali. Então é isso. Então nós precisamos primeiramente ter um alvo. Hoje, qual é o alvo? Eu vejo muitas pessoas se perdendo porque ela não tem um alvo. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então ela está perdida. Então, primeiramente, nós precisamos parar, respirar e saber qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo. Quando eu tenho um alvo, eu consigo lançar e arremessar. O meu alvo é Cristo. Então, uma das coisas que eu digo, o que eu procuro viver todos os dias: Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente nos dias angustiantes. E eu deposito, eu arremesso essa minha ansiedade nos pés do Senhor. E não tem outra conversa, é na oração. É na oração. É bom quando nós temos um livro que tem relatos,
baseado em fatos reais. É bom quando eu leio as escrituras, sim, é muito bom, Deus fala conosco. É bom quando eu tenho um amigo, quando eu tenho um psicólogo. Mas quando eu oro, quando eu fecho a porta do meu quarto, porque o salmista no Salmo 139, já vou encerrar dizendo, o salmista diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Ainda as palavras nem foram formadas na minha língua. E o Senhor tudo já saberia o que eu iria dizer. Eu estou falando de um Deus de onisciência, onipotência, onipresença. Então, quando eu tenho essa confiança, eu arremesso sobre ele, eu lanço sobre ele as minhas inquietações. E isso é através da oração. Ainda que muitas vezes nos falta palavra. Tem momento que só vem lágrima, mas nenhuma das lágrimas se perde sobre a nossa face. Então, o que eu deixo hoje para meditação aí, para reflexão, e o que tem me mantido de pé é lançar sobre o Senhor todas as minhas inquietações e as minhas ansiedades. Amém. Que bênção. Que bom conversar com você. Eu quero, desde já, é uma pena que a gente tem pouco tempo para conversar, mas como é bom conversar com alguém... Acho que eu até me estiquei um pouco, né? Não, foi ótimo. Foi excelente. Como é bom conversar com alguém que tem essa experiência, vivência e tem essa paz para passar, né? Essa luz, essa alegria. Como é bom, as pessoas precisam de luz. As pessoas precisam ser abençoadas. Como é bom ter você e ter a sua obra também, esse livro à disposição. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por ter participado com a gente. Olha, eu agradeço de coração a todos que estão ainda na live acompanhando, né? Que Deus abençoe. A Laís Caval, eu estou vendo a Laís ali, ó. A Laís, eu conheci a Laís lá em Cabo Verde com seu esposo, também fazer a obra lá, estão acompanhando, tá vendo que bênção, fico bem feliz. Um casal de missionários também, já retomaram ao Brasil, mas trabalharam muito tempo em Cabo Verde. Que Deus abençoe a todos que estão aí na live. Um beijão na Suelen e muito prazer assim estar contigo. Que Deus abençoe grandemente. Precisando, conte comigo. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado mesmo. Tá, joia. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.